Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Homens invadem residência do Cabo e matam rapaz a tiros. Pedreiro assassinado a bala no bairro do Curarum. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 5 de outubro de 2021. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas foram registrados 9 assassinatos no estado. 6 homicídios ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco foram registrados 2.436 assassinatos, sendo 1.294 no interior e 1.142 no Grande Recife. Mulher é assassinada a tiro do quintal de casa na zona rural do Cabo de Santo Agostinho. Suelen Brainer com os detalhes. No local onde a mulher de 50 anos, que era evangélica, foi assassinada, uma cruz foi fixada. As sapatilhas usadas pela vítima ficaram perdidas no meio do matagal. O crime aconteceu no Engenho Serraria, zona rural do Cabo de Santo Agostinho, no último final de semana. De acordo com a população, ela teria sido assassinada com um tiro no quintal da casa onde morava com o marido e também teria sido atingido com um disparo na perna. Uma moradora que não quis ser identificada contou o que aconteceu. A gente estava lá ensinando uma festa, ele passou correndo, né? A gente foi atrás dele lá para a ladeira e falou que eles foi para lá embaixo. Aí passou um tempo, ele perguntou para a mulher, ele disse, está caída lá, a comunidade desceu para ver, ele estava ali caída. Aí a gente chamou a polícia veio, ele estava andando, estava chorando, pegando. Conversou com os policiais. Um dia depois do assassinato da evangélica, o marido dela também foi morto a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Foi para o hospital, voltou no outro dia, quando foi ontem, mataram ele. Será que vocês acreditam que não foi ele? A gente acha que não, por conta disso, né? Ele também foi baleado. Foi. Moradores cobram policiamento. Policial aqui é como, assim, né? Não aparece policial aqui, nem nada. A gente aqui com medo da comunidade, né? A polícia chega aí, olha o movimento e vai-se embora, só isso. Não pode, não faz nada. Não, é de vez em quando, é raro, minha filha, é raro de vir. Vocês ficam com medo, né? A gente fica com medo, a gente tá querendo se embora daqui, da comunidade, povo todinho. Suelen Brainer, Rádio Jornal, Rádio Notícia. O evangélico Abraão da Silva Ferreira, um rapaz com 38 anos de idade, residente na rua José Álvaro de Melo, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Rossini Helbert de Albuquerque, ou rua Arão Lins de Andrade, lá em Piedade, em frente à Igreja Assembleia de Deus. Um só elemento vestindo a camisa do Flamengo e fugiu em seguida em um carro sedã não identificado, placa não fornecida. Ele estava ajudando outros crentes na saída do culto quando foi baleado e ainda levado para o Hospital Geral de Prazeres, mas não resistiu. De acordo com informações, ele já havia sido preso por crime de homicídio. O corpo do evangélico Abraão da Silva Ferreira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Lindaci Olímpia da Conceição, de 35 anos de idade, e a companheira dela, Caroline Maria da Silva, 24 anos, foram agredidas a facadas na Avenida Mariana Malha, localidade Ponte da Gaiola, bairro da Matriz, em Vitória de Santo Antão, por um tal de Xuxa Cabeleireiro que está foragido. Lindaci morreu em um matagal. Caroline, ela foi socorrida no Hospital Regional do Moura, lá em Garanhuns, e em seguida foi removida aqui para o Recife. José Osmael da Silva, de 30 anos de idade, residente no sítio Muzelinha, zona rural de São Bento do Una. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo perto de casa por Edmilson Gomes de Moura, que foi preso em flagrante. O Edmilson, além de matar José Osmael, ainda feriu o irmão da vítima, José Osmael da Silva, de 38 anos de idade, que foi levado para o hospital local. O estudante Orinaldo da Silva Ferreira, com 22 anos de idade, e um outro estudante, Everton Matias da Silva Alves, foram baleados na rua Maria dos Caetés, do bairro Liberdade, em Garanhuns, por elementos desconhecidos. Eles foram levados para o Hospital Regional do Moura, lá em Garanhuns, mas não resistiram e faleceram. Esses rapazes, os dois estudantes, eles estavam justamente no velório daquela jovem Camille Eurídice, de 16 anos, adolescente, que foi assassinada a bala. Eles estavam lá no velório da jovem e foram assassinados também. A polícia segue investigando os casos.
Francismar da Silva Araújo, um rapaz de 32 anos de idade, foi assassinado a pedradas na Avenida Governador Nilo Coelho, povoado Caraíbas, em Santa Maria da Boa Vista. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. José Pereira do Canto, com 72 anos de idade, um idoso, ele foi assassinado em casa com golpes de machado. Isso aconteceu na Avenida José Moreira de Andrade, no Sítio Feijão, zona rural de Bom Jardim. A autoria e os motivos do crime estão sendo investigados. O corpo do idoso foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Misael Pacheco de Lima e o filho dele, Gabriel Pacheco de Lima, morreram vítimas de uma colisão na PE-41 no distrito de Açudinho, em Tracunhaé. Colisão envolvendo um Fiat Picape Estrada e um Tremião. Os dois, pai e filho, morreram na hora e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Olha, minha gente, ainda não foi localizada uma caminhoneta F1000 cinza ano 92 de carroceria de madeira de placa BMS 6598. Esse carro foi furtado do Alto do Monte em Olinda. Pertence ao senhor René Francisco da Costa, que trabalha com este veículo, e ele está fazendo um apelo. Se você vê esse caminhão, souber onde está este veículo, uma F1000 cinza ano 92, carroceria de madeira de placa BMS 6598, é informar o telefone dele, do René, 9849 1114, repetindo, 9849 1114. Aguinaldo Amaro da Silva, um homem com cerca de 48 anos de idade, residente em Ipojuca. Ele foi brutalmente espancado por elementos desconhecidos e deu entrada na emergência do Hospital da Restauração. Nildo Gomes da Silva, 54 anos, residente na segunda travessa da rua Vasco da Gama, no Vasco, foi agredido a golpes de faca peixeira no bairro do Pina por elementos desconhecidos e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. A anciã Vera Lúcia Aguiar da Silva, 63 anos de idade, residente na Travessa das Malvinas, em Ponta de Pedras, sofreu queimadura num acidente com fogo e foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Quem também sofreu queimaduras foi João Martiniano da Silva Neto, de 30 anos, residente na rua Ana Maria da Conceição, no bairro da Boa Vista, aqui no Recife. Sofreu queimaduras num acidente em uma caldeira. João Martiniano também foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Ele e Vera Lúcia estão sob os cuidados do Dr. Marcos Barreto, chefe do setor de queimados do Hospital da Restauração. Nas últimas 24 horas, 11 pessoas deram entrada de ontem para hoje, nas 24 horas, vítimas de tombos e quedas. Foram 11 pessoas e uma delas veio a falecer. Walter Cordeiro da Silva tinha 55 anos e morava na segunda travessa João Correia Filho, no bairro do Bongi. José Lailson da Conceição, jovem com 23 anos de idade, residente em Belo Jardim, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração com hematomas por todo o corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. A doméstica Lucineide Maria da Silva, de 50 anos, residente na rua Petronila de Queiroz Campos, no bairro do Ibura, sofreu queimaduras, vítima da explosão de uma panela de pressão. Ela foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Também vítima de queimadura deu entrada numa HR. O Wellington Oliveira da Silva, 37 anos de idade, residente na rua Maracanã, em Prazer e Jaboatão dos Guararapes. Ele foi vítima da explosão de uma garrafa plástica com álcool. Também mais uma vítima de queimadura deu entrada numa HR. Muita gente queimada, chegando no Hospital da Restauração na emergência, parando nas mãos aí do Dr. Marcos Barreto. Desta vez, a vítima foi José Marcos da Silva, de 35 anos, residente na rua Emílio Favre, no bairro da Ibiribeira. As queimaduras que eles sofreram em consequência da explosão de um disjuntor no local de trabalho no bairro de Boa Viagem. Cauã Henrique Pereira da Silva, residente na Avenida Prefeito Diomedes Ferreira de Melo, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo em um parque de diversão instalados pertinho da residência dele, e ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Ligados com a gente aqui no jornal, Givaldo, governador na UR1.
Alcir e Ilza da Barraca do Costa, no Alto do Guilhermino. Os comissários Dodó do Maranguapião e José Vicente Carlos Neto, lotados na delegacia de Paulista. O comissário Madruga e os filhos dele na empresa Redutor Segurança Patrimonial e Escolta Armada, que fica no Jangue Paulista. No bairro da Mangueira estão lá o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira. Nunca em Ponta de Pedras e Ana da Lolita em carne de vaca. José Felipe Lopes da Silva sofreu um acidente de motocicleta na BR-316 em Petrolândia, no sertão do estado. Foi levado para o hospital local, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. O travesti Roberto José da Silva, com 43 anos de idade, conhecido como Robertinha, ele estava sumido desde da última quinta-feira e ontem foi encontrado morto no distrito Cerro Azul, em Palmares, na Mata Sul do estado. A causa-mortes ainda está sendo investigada. O corpo de Robertinha, Roberto José da Silva, foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. 2 pessoas morreram em um acidente envolvendo 2 motocicletas na PS-106 em Surubim, no Agreste do estado. Giovanni José Barbosa de Lima tinha 25 anos e Luana Silva Santos, 21 anos. Giovanni era casado e deixou um filho de 6 meses. Uma terceira vítima ferida foi socorrida no Hospital da Restauração, e os corpos de Giovanni José Barbosa de Lima e Luana Silva dos Santos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Igor Nascimento, um jovem, sofreu um acidente de motocicleta na PE-275 em Brejil, no interior do estado. Morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Homens invadem residência no Cabo de Santo Agostinho e matam rapaz a tiros. Pedreiro assassinado a bala no bairro do Curado 1. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Você sabia que a cada 10 homens que são diagnosticados com câncer de próstata, 6 morrem? Que o inchaço da próstata é o maior causador da impotência sexual? Segundo especialistas, todo homem terá problemas na próstata. Você tem tido dores constantes? Ardência no canal urinário? As noites de amor com sua parceira já não são mais as mesmas por causa da perda da potência sexual? Médicos ao redor do mundo afirmam que o ativo do Prostagold é o melhor amigo do homem. Ele age desinchando a próstata, a dor ao urinar diminui, a incontinência urinária vai passando, a pressão do jato urinário vai voltando à normalidade e a potência sexual é resgatada novamente, devolvendo sua autoestima. Então não perca tempo e ligue agora, 0800 591 0461. E tem promoção especial. Ligando nos próximos 2 minutos, na compra do Prostagold você ganha um poderoso afrodisíaco natural. Resgate agora a sua alegria de viver. Ligue 0800 591 0461. 0800 591 0461. Prostagold. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, terça-feira. Carlos do Mercadinho de Dois Unidos é esposo de André Marinho, que é recepcionista do HR. Clésio, ele está completando 40 anos, a mãe dele é Dona Cristina, o irmão é Rafael, o tio é Ricardo, popular Batata, e os amigos da família, Deco, Hamilton, Shirley, Léo, Maciel e Tabafinha. Dona Maria está completando hoje 79 anos, ela mora na João de Barros, é mãe de Jurandir, Marco Antônio, Paula e também Cristina. Davi Jorge completando 6 aninhos hoje, ele é neto do comissário Roberto Jorge, que mora no Jardim São Paulo. Marli da Cobal de Casa Amarela também está aniversariando, ela é amiga de Maxi do Friteiro. Betânia é ex-aluna da Escola Clotilde de Oliveira. Os amigos de Betânia, Josinete, Santana, Jô, Maria Cândida, Luzinete, Rineide, Marli Cândida, Valéria e Renalva Nalva já estão preparando aí para seguirem para a casa dela, porque vai haver um almoço lá na casa da aniversariante Betânia. Agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, os sargentos João Batista da Silva, José Ribeiro de França e Nilson Bezerra da Silva, e as pensionistas Maria de Lima e Silva Cavalcante, Irã Gomes de Lima e Maria das Dores Pinheiro da Silva. Leandro Henrique da Silva, um rapaz de 34 anos, residente na rua São Jorge, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Ele sofreu um atentado à bala por um casal, Vitor e Lani. Esses dois
foram para matá-lo e ainda ameaçaram a companheira dele, Deise. Apontaram uma arma para a cabeça da Deise porque o Leandro correu e queriam que a Deise desse conta do marido, e por conta disso, ainda bem que os dois escaparam e a ocorrência foi registrada no DHPP. O casal pediu providências. José Bruno Santana de Albuquerque, de 35 anos de idade, após sair de uma bebedeira em um carro, ele sofreu um atentado à bala em Muribara, São Lourenço da Mata. Um elemento desconhecido atirou nas costas, no braço dele. Ele foi levado para a UPA de São Lourenço, de onde foi em seguida removido para o Hospital Getúlio Vargas. Suzana Cavalcante Silva, de 48 anos de idade, foi agredida com tapa no rosto na rua Alexandrina, em Casa Amarela, pertinho do Mercadinho do Vavá, por Carlos Bione de Araújo Júnior, que mora na rua Luiz Farias, em Casa Amarela, que logo depois saiu do local, voltou com o carro dele no Export, atropelou propositalmente a vítima, causando-lhe ferimentos e uma fratura exposta na perna, correndo risco até de amputação. O tal do Carlos Bione ainda tentou atropelar novamente a vítima, mas o povo atirou pedras e o impediu. Ele abandonou o veículo por trás do supermercado Canela e desapareceu. A vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Batida entre caminhão e motocicleta deixou uma pessoa morta também em Petrolina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na BR-428 e teria ocorrido porque o motociclista teria entrado na contramão e batido de frente com o caminhão. O motociclista morreu na hora. O motorista do caminhão não parou do local do acidente e abandonou o veículo em um posto de combustível. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que vai investigar a causa do acidente. Bebê de 2 anos morre afogado na zona rural de Bonito. O menino estava com a mãe quando se afastou e em seguida em direção ao açude que fica pertinho da casa onde a família mora. Quando a família achou a criança, ela já estava desacordada. Parentes ainda tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. O caso foi registrado na delegacia de Bonito e a Polícia Civil já está investigando o caso. Homem morre afogado em um rio na cidade de Altinho, no agreste do estado. O jovem de 20 anos estava nadando com amigos em um rio dentro do sítio Alto Girimum, zona rural da cidade. De acordo com os amigos, o homem deu um mergulho e não mais voltou. O corpo de bombeiros foi acionado e achou o rapaz morto no fundo do rio. A vítima foi identificada apenas como Rian e morava em Caruaru. O caso foi registrado na Polícia Civil. Um homem suspeito de furtar motocicleta dentro de edifício na Avenida Ayrton Senna, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O suspeito entrou pelo portão principal do prédio e seguiu para a garagem. Minutos depois, ele levou a moto que pertencia a um morador do condomínio. Homem de 34 anos compra carro furtado em Feira da Joana Bezerra e é detido na BR-101 em Igaraçu. Segundo a polícia, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, o carro havia sido adquirido há 15 dias e o motorista já teria pago mais de R$45 mil ao vendedor. Ainda segundo a PRF, o veículo havia sido levado de uma locadora e possuía um registro de furto desde junho deste ano na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. O motorista foi encaminhado à delegacia de Paulista, que dará continuidade às investigações. Criança morre atropelada por um caminhão-pipa em Trindade, no sertão do estado. O caso aconteceu no bairro de São Pedro, pertinho do centro da cidade. Testemunhas disseram que o motorista do caminhão-pipa não parou para prestar o socorro e fugiu do local. A criança morreu na hora. A polícia militar foi acionada e realizou buscas pelo caminhão-pipa e o motorista, mas não conseguiu localizar o veículo nem o suspeito. O caso foi encaminhado à Polícia Civil. Idoso morre em um acidente na BR-407 em Petrolina, no sertão do estado. A vítima, um idoso de 87 anos, estava fazendo uma manobra para sair da rodovia quando foi atingido na lateral por outro carro. O motorista que atingiu o carro do idoso não parou para prestar socorro e fugiu do local. A vítima
foi socorrida no Hospital de Traumas de Petrolina, mas não resistiu. A Polícia Civil já está investigando o caso. Beto é motorista de ônibus, Catapuca Cobrador, os dois o tempo todo ligados com a gente aqui na Jornal. Os trabalhadores, motoristas, ambulantes, comerciantes, todos na Ceasa ligados com a gente, inclusive o presidente Gustavo Melo e os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuna e Paulo de Tasso, e também o segurança Eziel, seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual, lá em Igaraçu. Fábio Gondim é publicitário, ele e a esposa Vera Borba estão em Casa Amarela. Cleonice e os funcionários do restaurante Pajaraca, no Sítio dos Pintos, também ligados com a gente. O professor de Tanatopracia, Devaldo Machalenta, e todos da funerária Morada da Luz, na rua Marquês do Pombal e Santo Amaro, inclusive Marcílio Alves. O comissário Manuel Silvestre também está lá em Santo Amaro, ligado com a gente aqui na Jornal. Lucas José Pereira da Silva, de 21 anos, residente na rua Emiliano Ribeiro, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Ele trafegava de motocicleta, se envolveu num acidente com carro, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência do HR. Maria da Conceição de Andrade Silva, 46 anos, residente na rua São Bartolomeu, no bairro da Sapucaí, em Timbaúba, sofreu um acidente de motocicleta, moto e carro e ficou muito machucada, sendo trazida para a emergência do HR. Maria Damiana da Silva, 44 anos, residente na rua São Gregório, bairro Novo, em Gravatá, foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração, muito machucada, vítima de um acidente de moto. Vaguinho, eletricista, está lá em Socorro, Jaboatão dos Guararapes. Dona Maria do Seu Inácio, Lula Pena, Maru do Beco do Abraço, o Seu Caetano, pai de Gil, a Mauri Cabeça Seca, Nicinha da Vila Piedade, Jorge Malafaia, Homer motorista, pai de Juan, Moisés, irmão de Vaguinho, Del da Borracharia, Alto do Cristo em Cavaleiro, todos ligados com a gente aqui na Jornal. Jefferson Barros dos Santos, 21 anos, residente na rua São Benedito, em Capoeiras, no interior do estado. Ele foi atropelado por um veículo não identificado, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Antônio Joaquim do Nascimento, 61 anos, residente na Travessa Vereador João Miguel, em Calçado, no interior do estado, foi trazido para a emergência do Hospital da Restauração, muito machucado, vítima de um acidente de moto. Guilherme Bezerra da Silva, do sítio Lério de Baixo, em Surubim, zona rural do Recife. No interior do Recife, no Agreste, ele ficou machucado em consequência de uma colisão envolvendo duas motocicletas e ele foi trazido para o HR. Edivan Silva dos Santos, de 34 anos de idade, residente na rua Patrício Gomes, no bairro do Recreio, em São Vicente Ferrer, foi trazido para a emergência do HR, bastante machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Ronaldo da Silva, de 36 anos, do sítio Benon, zona rural de Gravatá, foi socorrido na emergência do HR, muito machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Estão de plantão na portaria da emergência geral do HR os recepcionistas Eider de Ouro Preto, Cristina, Sandra, Leila, Kalina, Maria José, Jéssica, Iris, filha de Dona Zefinha, que moram pertinho da Barraca de São Antônio, Barraca de Santa Cruz, de Nova Descoberta. Os maqueiros de plantão, Ronaldo, Manuel, Henrique, Dimas, Wellington, Antônio e Ferreira do Janga. Os vigilantes Josias, Márcio, Isaías do Alto, José Bonifácio. Agradecendo os operadores aqui da Rádio Jornal, amigos da gente, Erivelton, Chaveirinho, Edilson Lima, Vig Alves, Aldo Leite, Emílio Bezerra, o popular Guga, Carlos Santos, que mora no Janga, Guto César, do Pedal da Casa Amarela, e Avanildo Cerqueira, comandando Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai emendar com a Supermanhã. A primeira página é a Supermanhã, com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Homens invadem residência no Cabo de Santo Agostinho e matam rapaz a tiro. A vítima foi Davi Eusébio da Silva, de 37 anos, morava na comunidade Francisco Julião, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Teve a residência dele invadida por dois homens que se diziam policiais. Os caras disseram, pensava que ia ficar assim, era, e daí meteram bala, mataram o rapaz e tomaram o destino ignorado. A polícia ainda não tem nenhuma informação sobre os motivos pelos quais ceifaram a vida de Davi Eusébio da Silva, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Pedreiro assassinado a bala no bairro do Curadum.
Ronaldo Florencio da Silva, com 34 anos de idade, pedreiro, foi assassinado a bala ontem por volta das 6h30 da noite na Uruba, no Floriano, localidade Floriano, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, Ronaldo, ele era usuário de drogas, ex-presidiário e havia separado da esposa. Não se conformava com a separação e existia contra ele uma medida protetiva em desfavor da ex-esposa dele e também de uma filha. Ele trabalhava de pedreiro justamente para sustentar o vício das drogas. O corpo dele foi encaminhado ao IML depois do levantamento feito por uma equipe do IC, uma do IML e agentes da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.